Se eu tivesse começando na engenharia civil hoje, o que eu faria de diferente? Esse vídeo vai ser extremamente incomum aqui na página, porque vai ser um vídeo extremamente subjetivo. Eu não quero vir aqui cagar regra, te dizer, ah, você tem que fazer assim. Não, eu vou te falar a minha opinião, coisas que eu me arrependi, coisas que com certeza se eu voltasse no passado eu teria feito diferente. Tá? Se você é arquiteto ou design de interiores, não tem problema, esse vídeo com certeza vai te dar algumas dicas de coisas que você possa mudar um pouco na sua graduação e até algumas quebras de realidade que, assim, cara, na universidade me fizeram mudar muito minha cabeça, tá? Tem uma frase do Gary Vee que eu gosto muito, que é: as suas ações, elas precisam suportar as suas ambições. Então, assim, eu acredito que na universidade um dos grandes problemas é que você entra e muitas vezes não sabe exatamente o que fazer, qual o próximo passo. Se é se dedicar 100% à universidade, tirar nota boa, se é procurar um estágio, trabalhar como freelancer. E eu acho que esse vídeo eu vou tentar te passar um pouco das minhas experiências para que você tome um próximo passo um pouco mais assertivo, tá? O primeiro ponto que eu quero defender aqui, talvez você até pense, ah, ele tá querendo puxar saco por o que ensina aqui na escola, mas não é. É de verdade uma coisa que eu teria mudado no começo. E se você for perguntar para qualquer pessoa que trabalha na área, provavelmente ela vai te dizer que isso aqui é extremamente importante. Que é desde o primeiro período, eu teria me dedicado a aprender os softwares mais importantes da minha área. Desde o primeiro período, tá? Eu fui aprender ali entre o terceiro e quarto período na universidade a utilizar o Revit. E eu me arrependo um pouco porque eu perdi esse tempozinho aí. Que, cara, é o seguinte, é muito simples. Você, quando se formar, você vai usar muitos softwares, tá? Você provavelmente, 90% das pessoas da área de engenharia, arquitetura, você provavelmente vai usar software o dia todo. O seu processo de trabalho vai ser com alguma ferramenta na sua frente, tá? E a ferramenta, ela precisa ser um facilitador para você e não uma parada que vai atrapalhar o seu processo criativo. Então, você dominar um software, né? Um não, mas vários, vai te ajudar muito nesse processo criativo, em ser mais produtivo, em produzir com mais qualidade, em entregar trabalhos com a representação melhor. Isso daqui vai fazer muita diferença para você montar o seu portfólio e várias outras coisas que também vão te ajudar a conseguir emprego. Então, cara, eu teria começado a aprender os softwares desde o primeiro período, tá? Quando a maior parte das pessoas vão aprender quando eles precisam. Então vai aprender lá no final do curso, quando precisa já fazer o projeto final, e aí que o cara vai aprender. E assim, provavelmente você vai bater uma cabeça absurda tendo que aprender um monte de coisa na universidade e aprender a utilizar os softwares também ao mesmo tempo. Provavelmente agora você deve estar se perguntando quais softwares. Então, vou defender meu ponto aqui. É o seguinte, aprenda os softwares mais atuais. Porque se você precisar de outro no processo, você tendo conhecimento, tendo a base dos softwares, você vai conseguir aprender os outros com muita facilidade. Eu vou exemplificar. Por exemplo, eu sei usar muito bem, tá? Tanto o Revit quanto o ArchiCAD. Eu nunca falei disso aqui, mas eu sei usar o ArchiCAD muito bem. E eu aprendi o ArchiCAD depois do Revit. Entre os dois, eu simplesmente prefiro o Revit, tá? Não tenho nenhum problema com o ArchiCAD, mas eu gosto muito do Revit, acho mais fácil, acho a interface mais simplificada, gosto das cotas automáticas. Mas o meu ponto é que é o seguinte, eu aprendi o ArchiCAD depois. Como eu sabia usar o Revit muito bem já, para mim foi muito fácil usar o ArchiCAD, muito fácil. Da mesma forma que eu aprendi primeiro a usar o 3ds Max e depois o SketchUp. E eu aprender a usar o SketchUp para mim foi muito fácil, porque eu já sabia usar muito bem o 3ds Max. Então, para mim hoje, aprender novos softwares é muito simples, porque minha base está muito bem feita, esse é meu ponto. Então, às vezes, nem importa tanto, dominar só um software, não, pega, na minha opinião, tá? Você deveria saber utilizar muito bem o Revit. E de render, saber utilizar muito bem o D5 ou o 3ds Max com Corona, tá? Na minha opinião. Mas assim, eu quero deixar claro que o que eu tô defendendo não é um software em específico. É aprender a utilizar os softwares mais importantes do mercado. Porque você tendo uma base muito boa em um, você dominando um software, aprender outros vai ser fácil. Mas você precisa dominar. Meu segundo ponto, e que provavelmente você vai me apedrejar agora, muitos de vocês, mas é que eu teria estudado para concurso se eu voltasse no tempo. E eu quero explicar o porquê. Na universidade, né, eu estudei engenharia civil na Universidade Federal do Piauí e assim, cara, eu estudei muito na universidade. Na universidade eu me lasquei de estudar, porque na minha cabeça, né, eu vim de uma família pobre, então na minha cabeça eu teria que estudar muito
para eu minimamente garantir um futuro um pouco mais confortável. Então, meu IRA, né, a média de todas as minhas notas, ela sempre foi a mais alta da minha sala. Eu fui monitor de 3 matérias diferentes. E eu, de verdade, eu me matava de estudar para tirar nota boa, tirar 10 em concreto e tentar seguir, na época eu queria ser engenheiro estrutural, né? Tentar seguir um caminho de mestrado, doutorado, algo do tipo, tá? Eu mudei minha cabeça muito pro final do curso, só que o meu ponto de dizer que eu teria que estudar para concurso não é nem pela questão de estabilidade. Algumas pessoas pensam só nessa questão de estabilidade, ali se aposentar. Não, meu ponto nem é esse, cara. Meu ponto é simples. É que muitos concursos hoje em dia, o fato de você conseguir entrar em um concurso desse vai te garantir um salário que muitas vezes é, em média, mais alto do que qualquer outra empresa possa te oferecer e às vezes até mais alto do que você possa ganhar trabalhando por conta própria. Então assim, você vê concurso para engenharia civil, em média, você vai ver salários de 10 mil, 12 mil, tem concursos bem melhores, como por exemplo, perito de engenharia civil da Polícia Federal, que vai pagar 25 mil inicial. Entendeu? Então meu ponto não é a questão da estabilidade, meu ponto é que você, conseguindo passar em um bom concurso, você vai ter um emprego que vai ter uma carga horária que não é tão pesada assim, como por exemplo trabalhar por conta própria, e você vai conseguir ganhar bem e ter todas as outras vantagens que é ser concursado. Eu sei que provavelmente vocês vão me apedrejar por esse argumento, mas essa é a minha opinião. Como eu disse, eu vou falar aqui exatamente o que eu farei diferente, tá? Não tô dizendo que isso aqui é a regra. E turma, só para completar meu ponto na edição, eu percebi que eu esqueci de falar, é que, cara, você passar num concurso hoje, muitas vezes você vai ter carga horária de 30 horas semanais, às vezes até menos. E isso não vai ser um impeditivo de você tocar um escritório, ou construir, ou fazer aquilo que você sonhe mais especificamente, tá? Muitas vezes isso só vai suportar os seus sonhos, vai te ajudar a chegar mais próximo de você ter um escritório de sucesso, uma consultora, enfim, o que você tem mais vontade de fazer. Então, provavelmente uma coisa vai ajudar a outra, tá? E o terceiro ponto é muito ligado ao que eu falei, que eu me dediquei muito na universidade a tirar notas boas, a pegar monitorias, projetos científicos e tudo mais. E meu terceiro ponto é, eu teria me aproximado mais dos meus colegas de turma, tá? Eu com certeza me arrependo um pouco disso, até porque hoje, por exemplo, a escola, né, a Escola Santorini foi uma empresa que eu fundei com um colega de turma meu. Então, eu olhando para isso, eu percebo quão foi fundamental eu ter essa amizade, né, na universidade para poder tocar a empresa que hoje eu tenho. Como eu disse, eu me dediquei tanto às matérias que eu formei poucos vínculos, realmente assim, vínculos de amizade com a minha turma, tá? Algumas dessas poucas pessoas, por exemplo, foi meu sócio. Então, assim, para mim fez muita diferença e se eu voltasse no passado, com certeza eu teria feito mais vínculos. E, cara, vai uma dica, de verdade, provavelmente uma das coisas mais importantes no seu curso superior, provavelmente vai ser sua turma, tá? Os colegas da sua turma. Provavelmente vão ser uma das coisas mais importantes no seu curso, mais do que as matérias às vezes. E o quarto ponto, que é ligado diretamente ao terceiro, eu teria me aproximado mais dos meus professores, tá? Eu tive uma boa relação com meus professores, uma boa relação de verdade, mas eu teria me aproximado mais porque, cara, eu conheço pessoas que, por exemplo, hoje estão em mestrados por causa dos professores. Eu conheço amigos, né, que garantiram vagas em escritórios extremamente importantes por causa dos professores. E às vezes as pessoas negligenciam isso, às vezes a pessoa acha que é puxar saco. Cara, você tá tendo uma oportunidade ali de conviver com uma pessoa que tem mais experiência, que tem um network melhor que o seu, provavelmente, na área, tá? Eu gosto muito da frase do Nietzsche, que ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, assim, às vezes o passo que você precisa dar para o começo da sua profissão vai ser exatamente o seu network, as pessoas que você convive, tá? E o meu quinto ponto, que é uma coisa que eu fiz, tá? Eu vou dar, assim, um exemplo de algo que eu fiz, que se você não tá fazendo agora, cara, pra mim você tá perdendo uma oportunidade absurda, que é aprender inglês mais rápido e fazer intercâmbio. Tá? Eu acho que o inglês eu negligenciei um pouco, mas pelo menos o intercâmbio eu fiz. Eu fui para a Austrália, passei 6 meses lá e foi uma das experiências mais absurdas da minha vida. Com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei e eu indico para qualquer pessoa. Aproveita o tempo de universidade para desenvolver seu inglês. Abrindo as portas do inglês, cara, a sua profissão vai para outro nível, outro patamar. Se você for, por exemplo, um país como o que eu tô te falando, a Austrália, que é o que eu conheço melhor,
Lá, cara, você tendo um inglês muito bom e você tendo um bom conhecimento da parte de engenharia, até mesmo da parte de desenho, por exemplo, você consegue já chegar lá amanhã e já conseguir emprego como desenhista em escritório, por exemplo. E lá na Austrália, por exemplo, o Revit é extremamente importante, eles precisam muito e tem poucos profissionais no mercado, tá? Então já fica uma oportunidade aí de um lugar que eu sei que precisa. Então assim, essa daqui foi minha experiência, eu quero que vocês deixem a de vocês aqui nos comentários, provavelmente se você está começando o curso agora, já leia aí os comentários que vai ter algumas pessoas mais experientes dando as suas dicas, tá? E isso com certeza, escute pessoas mais experientes. E assim, eu falei muita coisa, mas se eu fosse resumir, eu diria que comece o curso já aprendendo os softwares mais importantes. Provavelmente pelo resto da sua vida você vai passar utilizando softwares o dia todo, então já pega isso, já domina isso desde o começo, pelo menos começa a aprender. Na universidade dá grande atenção a essa parte de network, de contatos, de criar aproximações, porque provavelmente são essas pessoas que você vai fazer negócios, abrir empresas, que vão te conectar a outros escritórios, tá? E em termos de estudo, eu teria aproveitado com certeza ali, por exemplo, pelo menos meus 3 últimos anos de universidade para estudar para concurso. Eu com certeza faria isso, e um curso de inglês indico demais porque pode abrir uma possibilidade muito boa para você, tá? Então foram essas minhas experiências, então deixa aí nos comentários você que tem dicas, você que já passou por essa fase bandida que é a universidade, e ajuda aí quem tá começando agora, beleza? Te vejo numa próxima aula, deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, mas eu te vejo numa próxima aula.